Junto a um velho sobreiro, já por muitas vezes descortiçado, o Sr. Miguel distrai o neto das suas brincadeiras de fim de tarde e lembra-lhe a vasta herança da árvore que lhes dá sombra. O Sr. Miguel sabe bem do que fala. Já o avô do seu avô era um homem da cortiça. Os sobreiros fazem parte da família há gerações. Todos conhecem a importância deste ecossistema ao qual chamam montado. O emprego que origina nas comunidades locais é um ponto de destaque, tratando-se do trabalho agrícola mais bem pago do mundo. A paisagem natural que ajuda a desenhar é outro grande motivo de orgulho. Como indústria, a cortiça é um impulsionador de áreas de negócio que são também fundamentais para a região, como o turismo, a criação de gado e a agricultura. Toda esta atividade mantém as comunidades locais intactas, longe do apelo das grandes cidades. De 9 em 9 anos, o ritual acontece. As árvores precisam de ter 25 anos para se efetuar o primeiro descortiçamento. São despidas da sua casca sem nunca serem cortadas, num processo manual que reúne mestria e dedicação. No fim, são marcadas com o ano da operação, agendando para 9 anos depois a próxima extração. Aqui começa uma história longa, em pormenores e curiosidades. Há milhares de anos que o sobreiro partilha a sua dádiva com o homem, numa relação que hoje se chama de modelo de desenvolvimento sustentável, uma outra forma de dizer respeito e equilíbrio. Consciente do enorme potencial da cortiça, o homem desenvolveu ao longo dos tempos inúmeras aplicações para este material mágico. De sandálias romanas do século IV a.C. a sapatos de designers do século XXI, a cortiça nunca parou de surpreender. No entanto, continua a ser como o melhor vedante de vinho que a cortiça é mais conhecida, sendo escolhida atualmente por mais de 70% dos produtores mundiais. As características únicas deste material fazem com que o vinho continue a preferir a cortiça como a sua parceira de eleição. Um dos exemplos mais notórios desta união remonta ao século XVII, quando um monge beneditino francês, de nome Dom Pierre Perignon, escolheu a cortiça para as rolhas do seu champanhe, na altura não tão conhecido como nos dias de hoje. O ecossistema do montado é um caso único de biodiversidade. Como uma reserva, o montado serve de refúgio para diversas espécies de animais e plantas. É normal ter a companhia de veados, morcegos e até raposas. Menos comum é avistar um lince ibérico ou uma águia imperial, espécies em vias de extinção que ainda assim encontram alguma esperança nestas paisagens serenas. Protegidos por lei desde há séculos, os sobreiros são das árvores mais generosas da natureza. A sua longevidade é incrível. Muitas árvores chegam a atingir os 300 anos. Durante este período, são um importante agente de defesa do meio ambiente. Os sobreiros funcionam como um fixador de dióxido de carbono, o principal responsável pelo aquecimento global do planeta. Só o montado em Portugal retira ao ar que respiramos mais de 4 milhões de toneladas de CO2 por ano. As árvores servem também como reguladores do ciclo da água e como protetores dos solos. As suas longas raízes ajudam a reduzir a erosão, que sem este tipo de obstáculos trariam a estas áreas os efeitos cruéis da desertificação. A cortiça segue as pisadas ecológicas da sua árvore-mãe. Como matéria-prima, é um sinónimo de sustentabilidade. É 100% natural porque vem de uma árvore e não precisa de mais nenhum ingrediente para ser usada. É também 100% reciclável. Depois de utilizada como rolha, pode ser transformada para outros fins tão diferentes que até podemos vê-la a ser utilizada no combate a derrames de petróleo. Esta será uma das árvores que fazem do montado português a região com maior extensão de sobreiros do mundo. São mais de 700 mil hectares, cerca de 1/3 de todos os sobreiros a nível mundial, localizados essencialmente no Mediterrâneo Ocidental. Estas florestas são um ecossistema muito particular. Homem, árvores, plantas e animais selvagens têm coexistido durante séculos em plena harmonia. 20 anos passados desde o dia em que descobriu o mundo único da cortiça, David e o seu avô reúnem-se junto à árvore que plantaram. Será durante todo o século XXII que o jovem sobreiro irá contribuir com a sua cortiça para os projetos de Davi, agora um investigador com a grande responsabilidade de descobrir novas aplicações para a cortiça.
Este é um processo cada vez mais desafiante, tendo em conta as formas quase infinitas que o material tem conhecido ao longo do tempo. As rolhas de cortiça, cada vez mais aperfeiçoadas, continuam a ser a melhor forma de fechar uma garrafa de vinho. Graças a uma estrutura celular ímpar na natureza, a cortiça é o único vedante que permite que o vinho evolua da melhor forma. Podemos encontrar vários tipos de rolhas. Grandes, pequenas, estreitas, largas, feitas de uma só peça, feitas de aglomerado, feitas com discos. A flexibilidade natural da cortiça e a inovação dos seus processos de produção permitem encontrar a melhor solução para as necessidades específicas de cada tipo de vinho. A cortiça esteve sempre à altura da imaginação do homem. Peças de ecodesign e decoração, interiores de carros de luxo, caiaques olímpicos, componentes para pás eólicas são apenas algumas das formas mais incríveis. Os laboratórios que investigam as propriedades da cortiça têm permitido avanços surpreendentes, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade. Graças ao seu isolamento acústico e térmico, a cortiça torna-se essencial em soluções sustentáveis para os setores da construção e transportes, como revestimentos ou pavimentos que podemos encontrar em casas, edifícios de escritórios ou outros de maior dimensão. Conforto, versatilidade e contemporaneidade são alguns dos seus principais argumentos. Cada centímetro cúbico de cortiça tem 40 milhões de células de ar que absorvem as mais variadas vibrações e impactos. A sua notável resistência ao calor confere-lhe um lugar de destaque ao nível da proteção térmica, como é o caso das placas de revestimento utilizadas nos vai-vens espaciais da NASA. A sua leveza é colocada ao serviço da aeronáutica, sendo uma opção mais do que válida para substituir materiais sintéticos em diversos componentes. Seja nas aplicações de vanguarda ou nas mais cotidianas, a cortiça é sempre sinónimo de qualidade e performance. Símbolo de uma cultura rica em património, de respeito pelo mundo natural e de um futuro cada vez mais inovador, a cortiça é um dos casos de maior sucesso na relação entre homem e natureza. O espírito inventivo de um encontra a generosidade do outro num equilíbrio raro. Juntos, construíram um percurso único, iniciado há milhares de anos. Seja na forma original de casca de árvore ou numa das suas muitas aplicações finais, a cortiça encerra em si uma certeza bem positiva: a de que é possível continuar a sonhar e a tornar real um mundo verdadeiramente sustentável, cujos limites só se conhecerão quando se esgotar a criatividade e a sagacidade do ser vivo que mais o influencia. Cortiça, cultura, natureza, futuro.